Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Michele Cristina e esse é o canal Destaque Infantil. Você, por acaso, professor e professora que está trabalhando atividades remotas, está tendo dificuldade nas devolutivas da sua família? Tem alguma família que ainda não compareceu, que não tem demonstrado interesse em realizar essas atividades com as crianças? Ou ainda não tem conseguido a parceria dessas famílias para desenvolver esse trabalho? Então, hoje no nosso canal eu quero te dar 5 dicas de como acolher e envolver as famílias nas atividades remotas com as crianças. Tá curioso? Então, vem comigo. Primeira dica: conheça as famílias das suas crianças. Como tudo que a gente vai fazer na escola, é importante que a gente conheça com quem a gente está trabalhando. Então, agora no momento não é diferente, pelo contrário, exige com que a gente conheça ainda mais essa família, conheça ainda mais o contexto em que essa criança vive. Então, essa primeira dica é de conhecer. Mas de que forma? Por exemplo, na instituição em que eu trabalho, foi uma orientação já vinda da secretaria que nós fizéssemos questionários, né? Questionários onde as famílias nos respondessem algumas questões. A nossa unidade se reuniu e a gente pensou em algumas questões que fosse melhor para que a gente trabalhasse. Então, nesse questionário, a gente perguntou tudo, como essa família estava, como estava vivendo, quantas crianças tem na casa, se tinha acesso à internet, se tinha só computador, né? Quais eram os meios que essa família tinha para estar desenvolvendo as atividades, quais eram os espaços da casa que essa criança tinha. Nós colocamos também quais os materiais que a família poderia estar disponibilizando para a gente poder fazer, né, desenvolver as atividades, entre outras questões, que vai do interesse seu, né, enquanto professor e dos objetivos que você tem em cada atividade que você vai estar propondo para essa criança, para essa família. Mas o importante é a gente conhecer. Uma vez que a gente conheça, a gente vai saber quais são os próximos passos, o que a gente vai poder fazer, qual é o tempo que essa família tem disponível para desenvolver essas atividades, quem que vai ser o adulto responsável que vai estar conduzindo essas propostas, né? Vai estar junto com essa criança durante as propostas, de que forma essa família vai poder estar te dando as devolutivas, qual que é o melhor horário que você pode estar ligando, conversando com essa família, com essa criança. Então, essa é a primeira dica. Conheça a família com que você está trabalhando. Segunda dica: reconheça essas famílias como parceiras nesse momento. Nesse momento, nós precisamos muito dessa parceria. A família antes já era primordial para o nosso trabalho, ainda mais agora, porque o holoforte é a casa dela, o holoforte é ela. Essa família e a criança que tem sido o protagonista dessas atividades que a gente propõe. Mas as famílias, elas têm que sentir da gente essa parceria, elas têm que se sentir importantes nesse processo. É importante a gente lembrar nas conversas com elas, nas nossas formações, o que nos diz o artigo 205 da Constituição. Não é verdade? Que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. Então, escola e família precisam estar trabalhando juntas. A LDB vai nos dizer no artigo 29 de quais são as finalidades, né, dessa educação infantil, que é o desenvolvimento integral dessa criança e com as atividades voltadas para complementar a ação da família e da comunidade. Então, tudo isso deve estar na nossa mente e de alguma forma ser trabalhado isso com as famílias também. Elas precisam se sentir parceiras no processo. A gente sabe que algumas famílias têm reclamado, às vezes não quer participar das atividades porque dizem não ser professores dos seus filhos. E na verdade elas não são e não devem ser. O nosso papel na instituição enquanto educador é um e eles na família é outro. Nós não podemos, por um lado, exigir que as famílias tomem a nossa postura enquanto educador nas atividades que estão sendo propostas em casa, como também nós não podemos admitir que as famílias, por às vezes conduzir uma atividade, uma brincadeira com a sua criança, se sinta como professor. Nós sabemos que ambos têm ações distintas, objetivos distintos na condução das atividades com essas crianças.
Então, isso tem que ser conversado com essas famílias de uma maneira bastante amorosa, mas não pode deixar de ser dito. A família também tem a sua parcela de responsabilidade. Terceira dica: eduque as famílias. Sim, gente, é também papel nosso educar essas famílias. Mas educar em que sentido? Sempre que for possível, a gente esclarecer o máximo para elas do nosso trabalho, mostrar a natureza do nosso trabalho, a importância e o que fazemos no contexto em que nós trabalhamos com os filhos deles, com as nossas crianças. Educar as famílias quer dizer de explicar para elas como que fazemos, o porquê fazemos, de onde tiramos, né? Porque às vezes parece que é só do nosso querer, é só o jeito que a gente sabe fazer, e a gente precisa educar, informar essas famílias que nós temos legislação, que nós temos documentos normativos, que nós temos estudo também, que nós somos professores que estudamos, né? Que estamos ali sempre nos reinventando e buscando o melhor para atender elas e especialmente as crianças. Educar as famílias também tem a ver de dizer para elas nesse momento qual que é o nosso propósito em mandar as atividades. Explicar para elas o porquê que mandamos muitas brincadeiras nesse período e por que são brincadeiras e não atividades de alfabetização. Alguns professores já têm comentado comigo, principalmente os que trabalham em turmas de 5 anos, a cobrança que têm recebido das famílias, né, acerca de atividade de alfabetização, atividades sistematizadas, por um discurso de que as crianças do ano que vem vai para o ensino fundamental e precisam ser preparadas para tal. Esse é o momento ideal, professor e professora, de você educar suas famílias. Dizer para elas qual é a legislação, o que orienta você a fazer esse trabalho, o porquê que não é o momento de alfabetizar essas crianças e que se realmente elas querem que essas crianças sejam alfabetizadas, que elas aprendam a ler e escrever, que é importante elas desenvolverem com o maior afinco possível as atividades de brincadeiras que você propõe. Porque para essa criança ler e escrever, ela precisa de ter alguns conhecimentos prévios, alguns desenvolvimentos prévios para que ela leia e escreva bem quando chegar a hora. Então isso é um trabalho nosso enquanto educador. Os pais, eles não têm o dever de saber isso, né? Mas nós temos enquanto educador de educar essas famílias. Então a terceira dica é essa: eduque as famílias, conversem o máximo possível com elas, traga segurança das atividades que você está propondo. Quarta dica: mostre a essas famílias a importância de cada atividade que você propõe. Isso mesmo, professor. Muito mais do que a gente só gravar vídeos diretos para as nossas crianças ou gravar vídeos de orientação às famílias do que elas devem fazer e de como devem conduzir as atividades, é muito importante nesse momento também que a gente dialogue com essa família sobre a importância de cada atividade. Até para nesse momento a gente trazer uma valorização para o nosso trabalho também. A gente tem alguns pensamentos que rondam, né, a comunidade da educação infantil, principalmente algumas famílias, têm a noção de que na educação infantil a gente não faz nada, de que a gente só brinca, né? Você já deve ter ouvido alguma coisa assim. Pois é, esse momento é muito importante a gente estar mostrando por quê, qual que é a importância de cada uma das atividades que a gente propõe. Por que de tal brincadeira? O que que essa brincadeira vai ajudar a sua criança a desenvolver? Eu tenho desenvolvido um trabalho muito bacana com a minha turma de berçário e com as famílias. E isso até é uma sugestão que eu coloquei porque tem me ajudado em muito a aproximar essas famílias. A minha dificuldade é que esse discurso de que na educação infantil não se faz nada se pauta muito ali na idade de creche, de 0 a 3 anos, principalmente no berçário. O que que se faz em berçário? O que que as crianças aprendem em berçário? Então, esse é um desafio que eu tenho conseguido, através de muito estudo, de muita leitura, a estar trazendo essa parceria das famílias para mim e para estar valorizando também o meu trabalho. Então, o que que acontece? Eu gravo os vídeos de orientação às famílias, não são vídeos direto às minhas crianças, porque elas são bebês, não pode ter muito acesso à tela, né? Mas eu gravo vídeos de orientação às famílias, de qual material que eles vão usar, como pode organizar o espaço e como que deve ser conduzida a brincadeira, deixando também um espaço para que a família
invente para que a família também brinque do seu jeito com essa criança, para que ele tenha um espaço, né, de recriar aquilo que foi proposto. Feito isso, assim que as famílias começam a me dar o retorno do que foi programado, eu gravo um vídeo para elas explicando o que aquela atividade desenvolve, né, no seu bebê. Então, qual que é a importância disso? Mostrar para a família que essas brincadeiras não são uma brincadeira qualquer, que a criança na educação infantil ela não só brinca, ela realmente ela brinca, mas mostrar para eles o que está implícito nessa brincadeira, que nesse brincar a criança também se desenvolve, nesse brincar a criança também aprende e que nós utilizamos a brincadeira porque é a forma melhor de se comunicar com essa criança. É a forma com que a criança se conhece, é a forma com que a criança conhece o mundo e que ela dá sentido ao mundo é através da brincadeira, né? E sem falar que construir um aprendizado e um desenvolvimento por meio da brincadeira é muito mais divertido, muito mais legal. Então, isso precisa ser explicado às famílias. É muito importante a gente estar nesse diálogo com as famílias, mostrando para elas a importância de cada uma das atividades. Esse pode ser uma das dicas mais importantes das que eu estou te dando agora. Porque, uma vez que a família entenda a importância dessa atividade, pode ser que ela se sinta, né, mais responsável para estar desenvolvendo e sendo parceira com você nessas atividades. Quinta e última dica: seja parceiro das famílias. Isso mesmo, parceria, gente, é algo que a gente está precisando muito nesse momento. As famílias da gente e a gente das famílias. Mas por que eu citei que sermos parceiros da família? A família também precisa ver da gente essa parceria, esse desejo de estar junto, de estar próximo. Ai, Michele, mas eu tenho mostrado essa parceria. Parceria no sentido de a gente colocar amor naquilo que a gente faz. Parceria no sentido da gente mostrar uma afetividade, de a família ver em nós esse desejo de ajudá-las, de estar perto, de promover o melhor, mesmo diante de tamanhas dificuldades que a gente tem passado. Por exemplo, não é só mandar as atividades. Eu já estou sendo parceiro, eu estou gravando um vídeo, eu estou mandando atividade para as crianças. Eu até desenvolvi materiais, construí materiais para mandar para essa família. Ótimo! Mas o que mais você pode fazer para ajudar? Você tem ligado para essa família? Quando você grava os vídeos, você tem se colocado à disposição? Você tem atendido essas famílias nos momentos que elas podem? Você tem modificado a atividade? Você tem proposto outros tipos de materiais quando a família não dispõe deles na sua casa? Como que você tem chegado a essa família quando o acesso dela à internet acabou? Não é verdade? Então, como que a gente tem se disponibilizado? Ah, mas eu tenho minha carga horária de trabalho, eu já estou trabalhando mais do que eu posso. Nesse momento, gente, a gente está fazendo muita coisa para além do que a gente pode. E se a gente quer desenvolver um trabalho de qualidade e atender com toda a amorosidade e afetividade que as nossas crianças merecem, a gente precisa se pôr como parceiros. E aí, pessoal, o que acharam dessas dicas? Eu espero muito que elas ajudem cada um de vocês. Se por acaso algumas dessas dicas vocês já têm feito, têm dado certo, coloca aqui nos comentários para eu saber. Se você já tem feito tudo isso e ainda está tendo dificuldade nessa parceria, coloca aqui para mim também, que a gente pode pensar em mais dicas, trazer mais algumas reflexões para que a gente possa acolher essa família e envolver elas nas atividades de uma forma bem bacana e que ajude primeiramente as nossas crianças, tá bom? Então, desde já eu agradeço vocês, deixa o seu like se você gostou, você que não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa família, desse destaque infantil, comente aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal e ó, fiquem com Deus!